internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Nós estamos no mês de junho, o mês mais aguardado aí por todo mundo, já que nós temos as tradicionais quadrilhas, cheias de comidas típicas, aquele friozinho, né? Uma época maravilhosa. E hoje aqui comigo no estúdio, o diretor e dançarino Gustavo Chinay, do grupo de quadrilhas Arraiá do Pequizá, aqui de Montes Claros, inclusive um grupo muito conhecido. Gustavo, seja bem-vindo aos estúdios do Portal Webterra. Tudo bem com você? Tô bem demais. E você, Maurício? Tudo ótimo. Eu gostaria agora que você então se apresentasse pra gente e falasse quem é Gustavo Chinay. Então, não sou daqui de Montes Claros, né? Eu tenho minhas raízes aqui agora, mas eu sou natural de Belo Horizonte. Eu moro aqui em Montes Claros há 12 anos, vim a trabalho, e igual uma tropa, né, que sempre tá aí, vem e não consegue voltar. Então, eu tô nesse dilema aí há 12 anos, morando aqui e criando raízes, né? Faz parte dessa tropa, inclusive. Pois é. Montes Claros é uma terra que faz todo mundo se apaixonar, né? Então Sim. já tá aí no sangue há 12 anos já morando aqui nessa terra que é muito forte, né? Cheia de raízes. E agora nós estamos aí no mês de junho, um mês muito esperado, como eu mencionei aqui, inclusive por vocês, né? Conta aí pra gente a história de como que você se apaixonou então pela dança e até aí conhecer o grupo Arraiá do Pequizá. Pode ficar à vontade, viu? Cara, meu caminho pela dança ele é bem amplo, né? Eu sou oriundo de favela, do Belo Horizonte, e a gente tem esses movimentos quadrilheiros. Inclusive, eu sou fundador também do Arriba Saia, em BH, que está completando também seus 22 anos aí, igual a gente tem 21, eles estão com 22 anos. E conheci o movimento junino, dançando quadrilha em igreja. A gente começou lá dançando quadrilha em igreja e eu quis perpetuar isso. Mudando para Montes Claros, né? Eu fiquei sem essa atividade que, para mim, assim, é o que eu sei fazer de melhor na vida, dançar quadrilha. Então, acaba que eu quis continuar com essa cultura, com esse meio. Aqui em Montes Claros, procurei uma quadrilha para poder me apresentar. Na época ainda existia o Orkut. Há quantos anos, mais ou menos, que você conseguiu encontrar o grupo aí? Nossa, o Orkut é antigo. Muito antigo, pra você ver. Eu tô no grupo, vai fazer 12 anos que eu estou no grupo. Então, a gente veio aí nessa transição, né? Nessa evolução com o grupo também. O grupo é bem conhecido, inclusive eu já na época ainda eu não era jornalista ainda, já fiz no estágio eu já acabei entrevistando o pessoal do Arraiá do Pequizá, lembro bastante inclusive na TV Gazeta Norte Mineira, e isso já em 2019, nós estamos em 2023, como você mencionou aí, o grupo já tem 21 anos, né, de existência. 21 anos de existência. É muito conhecido inclusive aqui na cidade, no norte de Minas. E também, no caso, no nosso estado todo aí de Minas Gerais, né? Quadrilha é sempre um movimento muito bacana. O pessoal enche os olhos quando assistem aí as apresentações. E a cada ano, inclusive, evolui bastante. É uma tradição, Gustavo, provavelmente já aconteceu com você. Na escola, nas escolas, quando você tá ali no jardim ainda, na escolinha municipal, você já começa a apresentar, já começa a dançar quadrilha. Então é uma tradição que ela existe há muitos anos. Inclusive, assim, é uma paixão de todas as pessoas, correto? Quando você estudava, você já se apresentava na escola? Sim. A gente... Acho que são os primeiros contatos, né? Quando você está ali no fundamental, você tem os primeiros contatos, propriamente dito, com a quadrilha junina. E eu me apresentei muito, inclusive. Eu sempre fui o adepto, o que queria fazer, o que queria dançar, queria ser o noivo, queria ser o rei ou a rainha da pipoca ali, né? Que estava sempre ligado na mesma época. Então, sempre quis participar, assim. Hoje o que a gente tem, assim, de dificuldade é de conseguir perpetuar para que a cultura junina, né? Ela mantenha suas tradições. Então, o contato que a gente tem hoje, ele é um pouco diferente. A gente tenta trazer essa tradição porque as crianças e adolescentes nem sempre têm o mesmo interesse que a gente por esse meio cultural, né? Na época nossa, talvez a única ligação que a gente tivesse seria essa. E hoje, como a gente tem muito acesso à informação, muito acesso a tudo, acaba que isso vai se perdendo ali. Então, assim, a gente tem um projeto muito grande para tentar perpetuar para que essas tradições não morram, não se percam. Inclusive, você chamou a atenção em relação a esse assunto, de fato. Hoje as coisas evoluíram bastante, né? A tecnologia vem aí evoluindo a cada dia. Hoje, quando você vai fazer uma comparação das crianças que
existiam antes para as que tem agora, existia aquela criança que ficava brincando ali na rua, brincava ali com o carrinho, a menina brincava ali com a boneca. Hoje as crianças estão muito com as telas, né? Hoje estão muito ligadas a telas, jogos e tal. Então essa questão também de tradição, ela é um pouco difícil mesmo de ser sustentada, né? Quando a gente vai falar de quadrilha. Então por isso essa questão da importância, né, de continuar trazendo a dança para mostrar para as pessoas que são agora, né, da geração aí, como diz os Enzos que chegaram, para mostrar o que é quadrilha, que é algo maravilhoso, né? Uma opinião que eu expresso aqui, porque eu já dancei quadrilha por muitos anos, desde o ensino fundamental. Faz muito tempo, inclusive, que eu não danço quadrilha. Acho que eu tenho que voltar. Precisando voltar. Ó, tá vendo? Como que você conheceu, no caso, então, o grupo? Você foi procurar o grupo, você encontrou como? Explica pra gente aí. Quem te apresentou? Fui procurar grupos de quadrilhas juninas aqui em Montes Claros, né? E eu lembro que eu encontrei 3 grupos. Aí tinha o Arraiado do Pequizá, o Arraiado do Jatobá e tinha na época o Show Dançar. Hoje a quadrilha... ela... Show Dançar? Show Dançar. Ah, Show Dançar. Isso, hoje a quadrilha não existe mais. Existem outras quadrilhas, mas Show Dançar não existe mais. E aí o pessoal foi me responder. O pessoal que tinha respondido era até uma amiga minha, Jéssica Ruas, respondeu falando assim, tem uma vaga aqui, você vai ter que fazer uma audição. Aí eu tive que ir para poder fazer essa audição e assim... Uma situação até bem engraçada, né? Porque assim, tô dançando lá em Belo Horizonte tem não sei quantos anos, aí chega aqui em Montes Claros, tem que fazer uma audição. No norte de Minas, vou fazer uma audição para poder entrar no grupo. É difícil. não é mais isso, não. Mas foi difícil? Como foi essa experiência? Cara, foi difícil porque assim, hoje o presidente, né, Rafael Borges, que deve estar aí. Um abraço para Rafael, inclusive. Assistindo a gente, ele não queria que eu entrasse. Então, assim, eram seis votantes, né? Que era o pessoal da diretoria. Ele, o presidente, foi o único que votou contra. Eita. Então, a gente sofreu com essa restrição durante um tempo. A gente teve alguns impasses, né? Mas foi tudo em prol de um movimento que cresceu muito. Então, assim, é nítido que a gente, dentro das nossas divergências, e talvez o voto dele de não querer que eu entrasse, fez com que a gente evoluísse muito. Se ele fosse conivente e se a gente não tivesse tanto impasse, talvez não teria chegado no nível que a gente chegou hoje. Eu conheço pessoas que já dançaram, inclusive, no grupo. Se eu não me engano, o Rafael, ele tá há quantos anos, mais ou menos, no grupo? Ele tá desde a fundação. Desde a fundação? Desde a fundação. Então foi ele mesmo, porque como já tem alguns anos, então foi ele que eu entrevistei. O Rafael, inclusive, mandar um abraço aí pro Rafael. Dizer que o grupo é maravilhoso, né? A gente respeita bastante. Então o Rafael não queria que você entrasse, mas acabou entrando aí. Das participações aí, tem alguma história curiosa pra você contar pra gente? Cara, a gente tem situações de todo tipo, assim. A gente sempre teve essa dificuldade, culturalmente falando, não só aqui, né? Eu acho que no Brasil todo, de um investimento para poder conseguir evoluir, né? Porque o grupo ele depende de um investimento financeiro. Você tem um custo ali para poder comprar vestido, mandar fazer vestido, costureira, transporte, deslocamento. É caro, muito caro. Então a gente tem uma situação assim bem... É engraçado, mas assim, olhando, hoje a gente fala assim, é triste, mas foi engraçado. Mas na época não foi. Nós fomos para uma apresentação e aí a pessoa falou assim, vem apresentar, que chegar aqui a gente acerta com vocês. Sim. E nós fomos para essa apresentação num ônibus caríssimo, pegamos cheque emprestado de amiga nossa para poder ir, né? Mãe, inclusive, de um outro diretor, que é de Gui. E aí fomos para essa apresentação. Porém, chegou lá, não tinha apresentação nenhuma, era no dia anterior. Nessa época, o telefone era um pouco mais complicado, né? A gente está falando aí de 12 anos atrás. Isso aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas mesmo. E aí, na hora de voltar, o ônibus atolou, cara. Nossa, que situação. Nós descemos todo mundo do ônibus para poder empurrar o ônibus, tudo vestido de quadrilha. Oh, meu Deus. Sem dinheiro, sem condição de fazer nada, empurrou o ônibus, não adiantou nada. Aí, uma bela hora, nós conseguimos tirar o ônibus, conseguimos vir embora com uma dívida astronômica, né? Porque isso pra gente, na época, era uma dívida muito grande. E viemos embora. Então, assim, esses tipos de perrengue. Já tivemos situação de ter que parar para poder consertar o ônibus e a roda do ônibus tá pegando fogo. Gente, mas que situação. É toda uma história. Quando você toca no assunto de vestimentas, você me faz lembrar uma coisa. As vestimentas das quadrilhas, assim, são coisas maravilhosas, na verdade, né? E, de fato, é uma coisa muito cara.
Com certeza. Ainda mais para as meninas. Sim. Porque meninas mexem com cabelo, mexem com maquiagem, com unha, com tudo e tal. Então, tipo assim, é um senhor investimento. Hoje, o grupo aqui em Montes Claros, o pessoal, os empresários, eles acolhem assim, de uma forma legal ou é muito difícil conseguir um patrocínio, por exemplo, para alguma coisa que vocês precisarem? Maurício, é muito difícil. Não, imagino. Assim, até a situação de você conseguir chegar, né, a quem propriamente dito vai ter uma relevância assim para poder te ajudar. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente está falando que um vestido ele vai custar em média de 700 a R$ 1.000, dependendo do vestido. Porque o vestido tem 12 metros de roda, o vestido ele tem muita renda, então assim, não é uma coisa fácil de fazer. Mão de obra de uma costureira ela vai gerar em torno de R$ 400. Então assim, a gente fala que o vestido ele vai ficar, se a gente tem 27 casais, hoje são 27 vestidos de mulher, né? Nós vamos ter aí 27 mil só de vestido. É muito dinheiro. Pois é. Então, assim, não é uma situação fácil. A gente teve algumas leis, né, de incentivo que a gente conseguiu angariar para poder diminuir no custo, mas te confesso que muita coisa a gente ainda tira do bolso. Assim, né? A nova lei do Paulo Gustavo também faz parte, né? Sim, faz parte. Então, assim, a gente está conseguindo com alguns projetos, né? A gente está tendo apoio de algumas pessoas também, até para a gente formatar e chegar no nível para ser aceitável nos nossos projetos. Então, a gente tem essa iniciativa, tem algumas ajudas, mas mesmo assim não custeia tudo. A gente fez uma viagem para Tocantins para poder disputar um nacional, Sim. Que foi tudo puxado pelo grupo. Nossa, é muito dinheiro. Imagina o custo que ficou, porque é longe, né? Muito longe. Então a gente está falando que fora o custo de roupa, de vestido, de alimentação, de estadia, a gente teve um custo de um transporte, né? Que assim a gente pagou rifas aí de R$ 500 cada um para poder ir. Assim, tipo, é impressionante o esforço, viu? Vocês abrem a agenda, né? Eu vejo que vocês anunciam agendas abertas. Como que funciona essa questão? O pessoal entra em contato, faz a agenda com vocês. Só uma dúvida que surgiu aqui, pode ser dúvida de um monte de gente, inclusive. Vocês cobram algum valor para apresentar ou não? Como que funciona? Não, quando a festa não tem fins lucrativos, por exemplo, a gente é apaixonado com dançar em barraquinha. A gente é apaixonado com dançar em igreja. Sim. Quando essas festas elas não têm fins lucrativos, a gente se apresenta para o pessoal e a única coisa que a gente pede é o transporte e a alimentação, que é um lanche. Sim. Né? Então, assim, não tem cobrança de nada. Quando é da iniciativa privada, então quando a gente tem a pessoa que tem um lucro em cima daquilo, a gente costuma ter uma certa cobrança, que é uma cobrança simbólica para custear. Um vestido rasgou, teve um problema ali, entendeu? Então, assim, não são coisas astronômicas, são coisas bem... Pelo material que a gente entrega, eu acho que está bem aceitável dentro desse meio. Também não. Sim, aceitável, lógico. Inclusive, tem que ser valorizado, né? Porque o pessoal quer ver uma apresentação nesses casos que tem fins lucrativos. Então, nada mais justo que também ajudar vocês nas relações, né? Porque Sim. Uma troca, né? Exatamente, que de fato é muito importante. Quando a gente fala no grupo aí Arraiá do Pequizá, vocês tinham um outro nome. Aí houve uma mudança. Fala pra gente esse nome que era antes, por favor. O nome bem engraçado. Assim, o Arraiá do Pequizá, ele vem, acho que como uma grande parte das quadrilhas juninas, né? Ele vem de um movimento oriundo de igreja. Então, assim, as quadrilhas se apresentavam na igreja. Começaram a ver que tinha tinha os concursos, aqui em Montes Claros tinha concursos, né? Tinha outros concursos em Bocaiúva, tinha em Janaúba também. E aí começou aquela situação, vamos juntar para poder fazer um grupo? Aí o pessoal se juntou e o nome dado era Pelarrego do Rego Pelado. Por que era isso, gente? Porque assim, tinha relação com os rios, né? Daqui de Montes Claros, o córrego das Melancias, que eram desmatados. Então, daí vem o nome, né? Pelarrego do Rego Pelado. Uma questão ambiental, né? Uma questão ambiental. Só que aí, assim, com a evolução, né, também do grupo, esse nome, ele não era... A gente não conseguia ficar em toda a apresentação explicando o nome. Aí a gente teve essa ideia aí da mudança. Pegamos uma fruta tradicional e forte daqui de Montes Claros, que é o piqui, né? Que é muito conhecida, que é muito latente aqui dentro da nossa capital do norte de Minas.
E aí resolvemos mudar o nome para Arraial do Pequizar, mas dentro dessa situação, assim, o nome Pela Reg do Reg Pelado também ele é muito bom, porém ele não atendia a todos os públicos. Porque o nome, no caso do Arraial do Pequizar, traz essa identidade forte de Montes Claros, né? Que eu acho que quase todo mundo aí é apaixonado pelo piqui, né? O nosso fruto de ouro. Mas assim, é bem interessante mesmo. Essa questão de integrantes do grupo, como que funciona? Se, por exemplo, eu quero entrar lá no grupo no ano que vem. Como que eu faço? Todo ano muda? Há uma inscrição? Como que faz para a pessoa conseguir entrar? Maurício, esse ano é até um ano atípico pra gente, sabe? Como a gente veio de pandemia, a gente achou que ia ter uma evasão muito grande, né? Nós ficamos até com medo do grupo não conseguir se manter, porque muita gente saiu, né? Muita gente mudou os planos de vida dentro dessa situação da pandemia, né? Nós ficamos aí quase 3 anos sem se apresentar. No ano passado a gente apresentou 2 vezes só, que era bem esse período de transição. Então a gente achou que as pessoas não iam aderir tanto igual está sendo hoje, né? O grupo ele é oriundo do Maracanã, mas as pessoas elas vêm de todos os lugares para participar. O que acontece? A gente tem uma inscrição sim, que ela acontece todo ano, porém esse ano ele é um ano atípico porque nós estamos com 27 casais, então 54 pessoas, né? Mais as pessoas do apoio que a gente precisa para trabalhar, mais o nosso marcador, que é o presidente, que é Rafael, né? Então, se continuam todas essas pessoas para o ano que vem, talvez a gente não consiga ter inscrições. Sempre sai um ou outro, né? Mas as inscrições elas acontecem todo ano, o pessoal pode procurar para poder participar, sempre no início do ano, porque a gente inicia os nossos trabalhos no pós-temporada, como se fosse carnaval, né? Então a temporada ela termina ali em agosto, em setembro a gente já está pensando o que nós vamos fazer ano que vem, ou até hoje mesmo, nós já estamos pensando o que vai fazer ano que vem. Mas os ensaios propriamente ditos começam em janeiro, fevereiro, para a gente começar a apresentar agora. Esses ensaios eles são intensos, eles duram quanto tempo, onde eles acontecem? Essa curiosidade, eu estou muito curioso em relação a isso. Hoje a gente conseguiu fazer um formato dentro do grupo onde a gente é bem pontual no que a gente vai ensaiar. O que acontecia antigamente? Na época do Pela Reg, do Reg Pelado, ou até a transição, né, para poder ser o Pequizar propriamente dito, se você pegar aí há 12 anos atrás, a quadrilha dançava 50 minutos. Então, para você coreografar 50 minutos e dançar 50 minutos, é uma complexidade maior, né? É algo muito grande, é como se vocês fossem dançarinos de bandas profissionais, Com aqueles certeza, shows de mais de uma hora. Você pula muito, você dança muito. A quadrilha ainda não tinha tido a evolução para a gente contar as histórias que a gente conta hoje. Sim. E acaba que assim, os ensaios eles eram muito demorados, muito cansativos. A gente está falando aí de 4 horas de ensaio. Muita coisa. Todo final de semana. Então, além de você se privar muito, né? Porque você não poderia sair no sábado, você não poderia sair no domingo, e um ensaio, 4 horas de ensaio, e assim. Mas era para funcionar. Eu entendo que era para um bem maior. E hoje, a gente consegue ter 2 horas, 2 horas e meia de ensaio, sendo bem pontual. E a quadrilha dança menos, né? A quadrilha hoje, ela dança 25 minutos. De uma diminuição grande. Sim, e a gente tem as partes ali que a gente chama de início, meio e fim dentro da história da quadrilha. Então, de 25 minutos, a gente vai dançar ali mesmo, que é aquela coisa de pular muito, bem tradicional. A gente vai dançar aí 15 minutos. Então, assim, Eu imagino, então, mas deve ser muito bonito. Inclusive, eu nunca vi uma apresentação sua. Eu preciso até ver se eu vou em algum local para poder prestigiar vocês, porque, de fato, é muito bonito, né? Houve uma redução aí pela metade, a gente tá assistindo geralmente uma quadrilha, a gente não quer que ela acabe, mas houve então uma evolução, né, nessas questões de treinamento, que de fato é de extrema importância, até porque exige muito de quem está participando, né? Como você disse, o número de integrantes é bem grande, na verdade, né, essa questão do pessoal e do apoio. Então, na verdade, a gente volta novamente naquele ponto de que seria muito interessante se as pessoas tivessem um olhar para vocês de apoio, né? Os grandes empresários aí que gostam, inclusive. Eu sei que todo mundo faz por amor, porque é uma coisa maravilhosa, mas também, de fato, precisa ser valorizado. Dando continuidade aqui, então, às nossas conversas, eu gostaria que você fizesse um resumo dos lugares que vocês já se apresentaram, ou que seja aqui em Montes Claros, inclusive bairros e outras cidades também aí do nosso estado, ou quem sabe aí do Brasil. Você já mencionou aí Palmas, Tocantins. Você pode falar os outros pra gente, por favor? Posso.
Assim, em Montes Claros vai ser difícil falar um lugar que a gente não dançou, né? Muito lugar, né? Igual eu te falei, assim, a gente sempre tem a situação das igrejas convidarem a gente, né, quando tem festas. Uma igreja ou outra, às vezes, não faz esse convite, mas a gente dança muito aqui em Montes Claros, em várias igrejas, em vários eventos de barraquinha e etc. Sabe, agora, por exemplo, a gente dança na Fundação Sara, né? Ah, Então, sim, assim, lá no Canelas, né? isso. Ah, sim. Então tem apresentação lá. O que acontece às vezes, Maurício, é que a gente não tem tempo hábil para atender todos nos dias que eles precisam. Uhum. Senão, assim, a gente dançaria. Porque a gente não pode falar que vai dançar 5 vezes num dia. A gente não consegue entregar a mesma coisa. Então você apresenta 3 vezes, 4 vezes ali, já pensando assim, nossa, acho que não vai dar. Então, às vezes, a gente não consegue dançar em todos os lugares que a gente quer. Mas vamos lá. Nós dançamos em Belo Horizonte, né? Então a gente vem aí há 11 anos se apresentando em Belo Horizonte, Sim. do qual a gente é pentacampeão estadual no Arraial de Belu, né? Fomos para Tocantins. Para Tocantins nós fomos disputar o Nacional de Quadrilhas, né? Que é o Arraial Brasil. Ficamos em 5º lugar. Já fomos para Divinópolis. Essas cidades aqui próximas, os municípios próximos, já disputamos em Salinas. Já tivemos concurso também, campeão em Janaúba. Bocaiúva a gente já disputou várias vezes também, já fomos campeões. E assim, tem muitas quadrilhas muito boas também nessas cidades, né? Em São Francisco, por exemplo, tem umas quadrilhas bem interessantes. Em Janaúba tem muita quadrilha boa. Em Bocaiúva, que nós tivemos um festival junino há 2 semanas atrás, muita quadrilha boa. Olha que então, bacana. assim, nós vamos para todo lado. O que às vezes é um impasse para a gente está com um convite agora, por exemplo, para ir dançar em São Tomé das Letras. Mas o que é um impasse para a gente para poder ir, na maioria das vezes, é o custo. Porque ele incapacita, né? E hoje, assim, ainda está num custo mais alto o transporte e a gente não consegue. Eu hoje sair daqui para poder ir em São Tomé das Letras. Queria muito. Seria maravilhoso, né? Seria lindo pro grupo. Imagina. Então, a gente tem a situação aqui, Maurício, que é o seguinte. Tem pessoas no grupo que elas nunca saíram de Montes Claros. Sim. Então, o trabalho do Arraial do Pequizá, ele não é só um trabalho de vamos dançar quadrilha, é uma quadrilha profissional, né? A gente faz um trabalho social dentro do Maracanã. A gente tem pessoas que talvez não teriam acesso à cultura ou às informações que a gente passa, a evolução ali dentro do grupo, né? Então, as pessoas têm esse acesso. Lógico que não são todos. Tem pessoas também que estão bem estabilizadas, têm condição de ir para onde quiserem, fazer o que quiser, mas não é a situação de todos. Então, assim, às vezes a pessoa não ia ter acesso nenhum ao tipo de informação que a gente está passando e hoje ela tem pela quadrilha. Certo, vamos entrar em um detalhe. Você hoje, no caso, na quadrilha, é o padre, correto? O internauta aqui, eu inclusive mandar um abraço para todos os nossos seguidores aí do nosso Instagram. Acompanhe a gente lá pelo @webterra_ ou pelo nosso canal do YouTube, onde estão disponíveis aí mais de 100 episódios, né, do Webterra Podcast. @webterra, perdão, Webterra TV, não tem arroba no YouTube. Foi um erro aí, né, diretor? Mas vamos lá, eu gostaria então de mandar um abraço para todo mundo que participou. Nas nossas entrevistas a gente sempre coloca uma caixinha de perguntas lá do tema, né, que a gente vai gravar aí durante a semana. E para você aí de casa, aproveitar e tirar suas dúvidas. Vamos para as suas. Como é ser então o padre bêbado aí da quadrilha? Conta essa história. O padre fica bêbado? Como que é isso? Não, o padre ele sempre tem que beber, não necessariamente ficar bêbado. Conta né? isso aí. A gente tem essa situação, né? A quadrilha ela tem esse envolvimento, o quentão, até pelas festas típicas. Então, assim, a bebida ela é inerente e ela é junto com o personagem do padre, né? Então, o padre, ele é um personagem que ele é uma metalinguagem, né? Ele faz o personagem vivo ali. Ele tem que ter essa apropriação do álcool para poder fazer o personagem bem feito. E você, então, desde quando você, no caso, é o padre da quadrilha? Hoje faz pouco tempo? São 11 anos. São 11 anos. Então, tá. Então, desde lá do início, você já faz aí, no caso, a questão do padre. Nunca pensou em mudar, deixar o cargo para outra pessoa, não? Maurício, aí você tocou num ponto... Tem ciúmes, né? Não. Um ponto bem complexo, assim. Porque, igual eu te falei, né? A pandemia, ela veio para poder a gente repensar algumas coisas. E eu sou uma das pessoas que tá nesse caminho, né? É uma ideia que eu venho conversando com o pessoal do grupo, que é assim, eu acho que a gente tem que dar abertura para outras pessoas também, para poder assumir essa parte, para fazer os personagens que são os personagens que a gente diz de destaque do grupo, né?
Só que assim, é um pouco complexo, porque tem muita. Dentro disso tem a situação de vou deixar essa parte, mas quem vai assumir? Quem vai assumir? E isso não é só comigo, né? Com o presidente, com o marcador também, que é Rafael, a gente tem essa situação. Você vai sair, mas quem vai assumir no seu lugar? Quem vai tomar a frente para fazer tais coisas? Né? Hoje o Rafael tem uma carga muito grande de trabalho, a gente sabe que ele faz muita coisa em prol do grupo e essas coisas todas a gente não tem uma... não é rentável. Ele não recebe para poder fazer isso. Então, eu penso sim em deixar, já tem um tempo que eu venho nessa peleja, conversando com o pessoal, aí não sai, não sai. Porém, sim, ainda hoje, esse ano, ainda não me senti à vontade para poder sair. Mas é um projeto que eu creio que ano que vem eu vou trabalhar só nos bastidores. Então, assim, depois de 11 anos como padre, somente nos bastidores. Mas vocês vão encontrar alguém que vai dar certo, eu tenho Tomara. certeza. Todo mundo fica curioso também para saber. Ó, a questão da quadrilha tá ligado muito à questão quando você assiste ali, por exemplo, o pessoal que apresenta em escolas, a quadrilha ela é bem tradicional e tal. Quando você assiste uma apresentação, por exemplo, de um grupo como vocês, é algo muito diferente, ao meu ver. É algo assim que também enche os olhos. A pergunta da internauta é o seguinte: como é feito para que os temas escolhidos se encaixem numa quadrilha junina? Então, eu gostaria de saber qual que é a proposta que vocês buscam trazer. A comissão que a gente tem, né? Nós somos 11 diretores. A gente começa a se reunir antes para poder trazer pautas que a gente acha de suma importância, né? Sociais, para a gente conseguir, dentro daquilo, escolher sobre o que a gente vai falar. O que a gente precisa ter na quadrilha? O que é a história da quadrilha? A quadrilha é a história de um casamento, da ascensão dos noivos, a ascensão de um casamento junino, a história da fertilidade, a história contada ali de como foi o percurso desde quando os noivos saíram lá do interior ou saíram lá do litoral para poder chegar na cidade, para poder fazer ali o casamento, para passar pelo parque, para passar pelo túnel, para passear na cidade, para voltar para as suas cidades, né? Então, o que a gente tem que contar? A gente tem que contar essa história. A quadrilha hoje ela tem os personagens que são os personagens de destaque, né? Noivo, noiva, o padre, o pai da moça. E dentro desses personagens, a gente pensa na história para a gente poder aplicar. Então, respondendo a internauta, a gente em 2018, a gente falou sobre Bento e Mariana. Quem eram Bento e Mariana? Eram Bento Rodrigues e Mariana, que eram as cidades. Então a gente tinha um casamento entre esses dois personagens e contando a história que era uma tragédia manchada de lama, né? Que inclusive a gente ainda tem hoje... Só de lembrar eu já arrepiei aqui, sério mesmo. Uma história maravilhosa. E até hoje as pessoas... Os culpados não foram culpados ainda. Então a gente vive isso até hoje. E o que a quadrilha começou a fazer? A quadrilha começou a pegar esses temas propriamente ditos, trazendo a história da quadrilha e contando essa história sociocultural. Então a gente entrega não só a quadrilha junina, e nada contra também a quem faça, assim, eu acho maravilhoso. Que também é bonita, né? Mas lindo também. Só que a gente, dentro do trabalho nosso social que a gente faz no grupo, a gente pensa que é de grande valia entregar isso para os nossos integrantes e tentar conscientizar, nem que seja uma pessoa que está ali assistindo a gente. Então, quando a gente entrega isso, nós falamos em 2014 de Seca, Fé e Festa. O que era Seca, Fé e Festa? Era a história da morte do Rio São Francisco. O Rio São Francisco estava secando, e a gente contou a história dos pescadores, ribeirinhos e lavadeiras que estavam ali. Em 2019, nós falamos do bullying escolar. Então, nós fizemos uma escola dentro da quadrilha. Contamos a história de como é ali, desde quando a pessoa entra dentro de uma escola, até quando ela sai, e o que a gente poderia fazer para aquilo ser diferente. Então, assim, esse ano a gente já está com discussões para poder falar sobre o que a gente vai falar ano que vem. Então, a gente já está com as discussões do que seria um tema plausível para a gente utilizar. E esse ano, a quadrilha está falando sobre fome. A gente até teve uma surpresa muito grande, que é a campanha da fraternidade também, ela está falando sobre fome esse ano. Então, é fome de voz, de vez e lugar. A quadrilha está contando a história de uma pessoa que tem sua fome ali, e dentro disso, o que a gente pode fazer para amparar, e paralelamente a essa história,
tendo ali o noivo e a noiva, um se ajudando, né? E São temas bem pensados, igual a questão do pessoal que desfila, né? Nos carnavais, no Rio de Janeiro, por exemplo, e em São Paulo. Sim. Muito bom mesmo. É uma discussão que a gente tem, Maurício, assim, é até bom contar isso para você, Uhum. é até que ponto a gente não está sendo sensacionalista. Sim. Então é uma preocupação muito grande do grupo. Sim. Além de fazer, né, acontecer o tema ali dentro, conscientizar o pessoal para que a gente mesmo não tenha certas atitudes para não perpetuar o que a gente não quer que aconteça. Muito bom mesmo. Tem uma outra pergunta, na verdade, assim, são duas perguntas em uma. Uma você já respondeu, que é há quanto tempo você dança, no caso, no grupo, né? Você já respondeu ela. Mas essa outra segunda também chama a atenção. O que você tem a falar sobre essa questão do movimento da quadrilha, num geral? Para você, o que significa a quadrilha? O que ela significa na sua vida? E na vida dos outros, inclusive. Cara, eu não consigo falar de quadrilha sem me emocionar. Quadrilha é um aparato para mim, né? Uhum. A gente tem muita citação de muita gente que está passando por alguns problemas, principalmente quando a gente pega hoje essas situações de depressão, né, e etc. A quadrilha ela vem como um apoio emocional. Lógico que você tem algumas coisas, alguns impasses durante esse percurso, mas a quadrilha é o que eu sei fazer de melhor. Eu queria viver de quadrilha. Eu queria poder chegar num momento e falar assim, ó, eu vivo só de quadrilha junina porque isso é o que eu sei fazer melhor da minha vida. Porém, não é fácil. Culturalmente falando, tanto Montes Claros quanto o Brasil, ele não tá ali para poder te apoiar de forma para você conseguir somente viver disso. Quem dirá Rafael? Acho que assim, Rafael ainda trabalha muito mais que eu. E se você perguntar para ele assim, ó, você quer viver disso? Ele fala assim, pô, quero. Só que, assim, não é uma coisa fácil. Então, eu tô falando aí, eu tô com 35 anos, né? Uhum. Eu danço quadrilha desde os meus 13. Eu tô aí há 22 anos dançando quadrilha, sabe? E dançando quadrilha profissionalmente. Então, assim, se você me perguntar o que eu ganhei de dinheiro com isso, eu não ganhei nada, eu só gastei. Mas é por amor, é como... Sim, com certeza. Eu Eu em momento nenhum reclamar, né? Não, sim. O que eu não tive de amparo financeiro, eu tenho psicológico. Mas e eu tenho, assim, pessoas que eu amo hoje, que convivem comigo, né? Que são melhores amigos, que se a gente precisar estar junto com a gente. Então, além de tudo, eu ganhei novos companheiros. Fora do meu círculo familiar ou de amizades que eu já tinha construído, eu ganhei novas pessoas e eu acho que vale super a pena. Ótimo, então. Infelizmente o nosso bate-papo chegou ao fim, mas assim, foi muito agradável. Foi ótimo conhecer a história aí do grupo Arraiado Pequizá. Eu gostaria então que antes da gente finalizar, você falasse com o público, né, sobre a questão de quem tem um sonho, então, de ser um profissional também na questão das danças na quadrilha e não deixar essa cultura aí morrer também. Gente, olha só. A quadrilha junina, né, como todos conhecem, ela não é uma coisa onde você tem que ser um excelente dançarino. Você tem que gostar do meio junino para poder participar com a gente. E é garantia que se você participa um ano, durante toda uma temporada, você vai amar e vai querer continuar aí durante muito tempo e vai lembrar pelo resto da sua vida. Então, quem quiser participar, quem quiser assistir, acompanha a gente aí nas redes sociais, tá? @ArraiadoPequizá. E pode me procurar também, que eu estou aqui para poder a gente falar sobre. Eu amo falar sobre quadrilha, eu amo contar as nossas histórias, eu amo falar sobre os temas que a gente tem aplicado, então a gente está aqui para isso. O que vocês quiserem, a gente está aqui. Muito bom, então. Muito obrigado, então, tá? Pela sua participação, foi de grande valia. E a você que nos acompanhou neste episódio, um grande abraço. Acompanhe também os outros mais de 100 episódios que nós temos disponíveis aqui no YouTube e também nós estamos disponíveis no Spotify. Um abraço e até o próximo episódio.